Muito bem, senhores. Aqui quem vos fala é Sérgio Fernando Maciel Correia e eu sou professor do Instituto Federal Catarinense no campus de Videira, em Santa Catarina. Estas são as atividades remotas de número 5 para estudantes do terceiro ano do ensino médio integrado do campus Videira. Esta aula nós temos como objetivo discutir os direitos humanos a partir dos seus fundamentos éticos e filosóficos. Para inspiração, quando estava preparando esta aula, me deparei com uma frase de Boaventura de Souza Santos, que pode permitir a nós uma reflexão. A frase diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Quem disse isso foi Boaventura de Souza Santos. Muito bem, meus queridos, vocês verão nesta aula, então, um conteúdo relacionado aos direitos humanos e seus fundamentos éticos filosóficos. E como é de praxe, esta aula tem pelo menos 3 ou 4 momentos. No primeiro momento, nós abordamos o plano de atividades remotas de número 5. Tratamos também do Guia do Estudante, aquele documento que você acessa os prazos, acessa os conteúdos e acessa as avaliações que você vai precisar realizar em atividades remotas 5 do terceiro ano do ensino médio. O segundo momento, uma revisão do tema da bioética, que nós já tratamos em atividades remotas 4. O terceiro momento, o conteúdo propriamente dito desta aula, que diz respeito aos direitos humanos e seus fundamentos ético-filosóficos. E por fim, a gente faz uma breve revisão, relembrando os principais pontos que temos que dar conta em atividades remotas 5. Sem delongas, passo o mouse para o outro lado e vamos aos documentos. Estão todos aqui muito bem adequados no meu drive pessoal. Plano de atividades remotas. Vamos aqui apresentar o da Informática 2018A. 2018A. Muito rapidamente, vou mostrar para vocês este documento. Lembrando que esse documento ele contempla o conteúdo, a carga horária e serve de orientação para os nossos gestores e também para vocês. Então, novamente, o professor vai oferecer aqui uma quantidade de 3,2 horas aulas, o que equivale a 4 manhãs de aula. 4 manhãs. Atividades remotas 5 equivale a 4 manhãs. São 2 objetivos: posicionar-se criticamente e com base em fundamentos filosóficos acerca dos direitos humanos. E o segundo, refletir sobre o significado do exercício da cidadania, sobre os direitos humanos na sociedade tecnológica e globalizada. Muito bem. O conteúdo lá do plano de ensino são os fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Teremos que ver a aula no YouTube, amanhã, dia 30 de setembro, mais conhecido por quarta-feira, 8h15 da manhã, ou 8 horas da manhã. Análise do conteúdo do documentário proposto, produção textual a partir dos conteúdos. Muito bem. Uma novidade que depois vou explorar melhor na explicação do Guia do Estudante. Dia 30 de setembro, mais conhecido por terça-feira. Aliás, desculpa aqui, não 30, dia 5/10, mais conhecido por terça-feira, ou segunda-feira, não lembro aqui. Nós teremos uma aula, antes era só atendimento, o professor ficava disponível nessas atividades remotas
5 temos uma novidade, sim, teremos aula às 10 horas da manhã aqui neste link do Meet e em seguida o professor fica disponível para atendimento. Então vou propor a vocês uma aula relacionada a este conteúdo de 10, 15, 20 minutos talvez, e na sequência fico disponível para atendimento àqueles que assim necessitarem. Como sempre, haverá atendimentos através do e-mail, através das redes sociais, etc, etc. Outra novidade. Neste módulo, vou oferecer a reavaliação do primeiro trimestre. Então, vocês vão, a partir de amanhã, dia 30, a partir de hoje, dia 30, melhor dizendo, vocês vão acessar, quem necessita, a uma tarefa no SIGA, que vai estar aberta até dia 7, cujo título é Reavaliação do primeiro trimestre. Quem pode fazer? Quem realizou pelo menos atividade remota 1 ou 2. Quem não realizou nenhuma das atividades, infelizmente, não poderá fazê-lo. Então, uma reavaliação que vai ficar aberta por uma semana no SIGA, uma tarefa. Quem pode fazer? Aqueles que entregaram pelo menos atividades remota 1 ou 2 ou estão abaixo da média. E todas as atividades vão culminar aqui no SIGA. Muito bem, esse é o plano de atividades remotas. Vou me aprofundar melhor agora no Guia do Estudante. Fecho aqui. Retorno. Guia do Estudante AR5. Vamos abrir aqui. Muito bem. Quando vocês forem acessar no SIGA ou receberem um e-mail dos vossos colegas técnicos que cuidam da turma de vocês, vai ter um link para esse vídeo aqui, né? O link deste vídeo que eu estou gravando agora, dia 29, terça-feira, 11h30 da manhã, vai estar disponível aqui. Então acesse a videoaula do canal do YouTube, essa que eu estou gravando agora, dia 29, terça-feira. Depois, ainda no quesito conteúdo, acesse o vídeo Fundamentos dos Direitos Humanos, um vídeo rápido, mais ou menos 10 minutos. Esse vídeo ele tem a perspectiva de preparar as pessoas para passar um concurso público. Todavia, o tema dos direitos humanos também cai no Enem com questões semelhantes. Então, este vídeo, além de retomar todo o conteúdo que eu vou abordar com vocês, ele tem esta perspectiva interessante de que analisa alguma questão de prova. Muito bem, então é conteúdo. E terceiro conteúdo, acesse o artigo A Crítica de Hannah Arendt aos Direitos Humanos e o Direito de Ter Direitos, disponível neste link. Vou clicar aqui só para vocês verem como está de livre acesso. Baixo ele em PDF aqui e tenho acesso então ao artigo. Posso abri-lo aqui para vocês verem rapidamente. A crítica de Hannah Arendt aos direitos humanos e ao direito de ter direitos. Muito bem, acesso de conteúdo obrigatório, né? Conteúdo, reforça aquilo que nós queremos, que é também ter uma perspectiva crítica dos direitos humanos. Fecho aqui e retorno aqui ao Guia do Estudante. Muito bem, então vou ter 3 momentos de conteúdo. O primeiro momento é a videoaula, esta que eu estou gravando agora. Depois um vídeo rápido que retoma a própria videoaula do professor. E um artigo. Agora vem o segundo momento, o momento de avaliação. Então, neste link que está lá no meu Drive, há um modelo de resenha. Vou até dar um zoom aqui a mais, né?
Até não, zoom a mais. Isso. Então vejam bem. Você vai fazer o download, não vai editar aqui, porque eu não permiti edição, é só download, né? Você vai ver este modelo como leitor e não como editor. Tu vai colocar o teu curso, qual a disciplina que é, quem é o professor, quem é o aluno e o título. Aqui no caso o título não é o título do capítulo, mas o título do artigo. Vamos preencher aqui em tempo real, né? Título do artigo. Título do artigo. Muito bem. Então vou colocar aqui o título do artigo. Vocês já fizeram isso? Estou só retomando. Feito isso, você escolhe 3 a 5 palavras-chave que melhor permitem entender o texto. Lembrando que todo artigo científico já tem destacado 3 a 5 palavras-chave. Tu não vai pegar as mesmas palavras do autor, vai pegar vai escolher as palavras como leitor. Então, você como leitor escolhe palavras que são essenciais ali, que expressam a ideia do texto. Aí você vê qual que é a tese central do autor do artigo. Todo artigo tem uma tese central, uma hipótese a ser defendida, a ser justificada. E você, como leitor, então expressa esta tese central, essa ideia principal, em uma ou 2 frases. Coisa rápida. Toda tese central, toda ideia central precisa de argumentos que dão sustentação. Precisam de fundamentos argumentativos. Muito bem. Você vai escolher entre até 3 argumentos ou 3 argumentos secundários, argumentos que sustentam a ideia central. E você expressa isso em 1 até 3 frases. 1 até 3, não mais do que isso. Em seguida você faz um resumo. O resumo entre 10 a 15 linhas, em que você faz a conexão, você faz a amarra argumentativa, você cria um texto em que aparece as palavras-chave, aparece o argumento central do texto, aparece os argumentos secundários, tudo isso entre 10 a 15 linhas no máximo. E por fim, você propõe uma conclusão, que é o espaço onde você pode refletir, onde você pode fazer a crítica. Então, conclusão, aqui é o espaço para você tomar posição, fazer críticas ao texto, destacar reflexões e aprendizado que você construiu a partir da leitura. Então, é o momento em que você tem que exercitar a sua capacidade crítica, a sua capacidade argumentativa e amarrar o texto com sua percepção de leitor. Então, está lá disponível no link, vou fechar aqui, está disponível neste link, basta tu clicar ali, copiar ou fazer o download, jamais editar, porque eu não dei essa oportunidade para ti, é somente como leitor que eu estou dando, para ver o modelo. Então, você lê o artigo e faz a resenha dele. Esta é a avaliação de atividades remotas 5. No Siga vai ter uma tarefa que eu vou cadastrar lá, que vai estar aberta até dia 6 de outubro, final do módulo 4, né? Direitos Humanos e Filosofia, onde você vai postar o seu trabalho em .pdf, né? Você vai salvar em .pdf. Retomando aquilo lá do plano de atividades remotas, aula atendimento síncrono, 5 de outubro, às 10 horas, 5 de outubro, se eu não me engano, é segunda-feira, não me lembro aqui de cabeça agora. Mas enfim, o endereço está aqui, você vai acessar então o link, o professor Sérgio, esse que vos fala aqui, vai oferecer uma aula de até 20 minutos e na sequência fica disponível para atendimento síncrono. Então, aula mais atendimento. É muito importante para garantir uma boa nota de participação. E, por fim, tem um material complementar aqui, que eu acho sempre interessante, que são filmes com o tema dos direitos humanos e que você pode ver em família no final de semana, né, até para discutir ali alguns dos conceitos que nós vamos abordar.
Uma Noite, 12 Anos, que é sobre Pepe Mujica. Quem que é Pepe Mujica? Né? O ex-presidente do Paraguai, que ficou 12 anos na prisão, no regime de ditadura uruguaia, né? Desculpa lá. Pepe Mujica, presidente do Uruguai, não do Paraguai, como disse antes. 12 anos, né? Uma Noite, 12 Anos, que é o seu tempo de prisão e exclusão, né? Devido a uma ditadura no Uruguai. A Lista de Schindler, sobre questão do nazismo, filme clássico. Os Intocáveis, né? Também é um outro filme muito massa. 12 Anos de Escravidão, filmaço, né? Sobre como o negro era um objeto de negócio dos Estados Unidos em determinadas regiões, mesmo após a abolição da escravidão. Filme interessantíssimo, um drama fenomenal. Uma Mulher Fantástica, sobre o tema dos transexuais. Isso aí você pega em qualquer plataforma aí, sobre o tema dos transexuais. E um Ex-Pajé, que é sobre a invasão, é um documentário que você pode pegar no YouTube e ver com a sua família, sobre como o cristianismo colocou em questão as crenças dos indígenas. Muito interessante também de ser visto pela perspectiva dos direitos humanos. Muito bem, meus queridos, este então é o primeiro momento desse vídeo. Expliquei rapidamente o plano e dissequei aqui o guia do estudante. Vamos lá. Já vou abrir aqui o material do conteúdo e vamos fazer uma breve revisão e já vamos adentrando nesse material aqui, né? Não, não é isso, professor! É isso aqui, professor. Isso, meu querido. Então, revisão rapidamente. E um breve aviso aqui para vocês. Atividades remotas 3 e 4 devo começar a corrigir quinta ou sexta-feira, portanto amanhã ou depois. Explico por quê. Nas primeiras semanas aí de setembro foram tomadas por conselhos de classe e outras atividades. Na semana passada estive dedicado totalmente à correção de atividades remotas 3 e 4 do primeiro ano, 6 turmas que eu tenho, equivale mais ou menos a 200 alunos, muito conteúdo para ser corrigido. Estou concluindo atividades remotas 3 e 4 do segundo ano, a correção, e quarta ou quinta eu começo atividades remotas 3 e 4 para vocês. Então as notas, vou mandar um recadinho no Siga de cada um, preste bastante atenção lá. Ok. Este é o último conteúdo dentro daquela unidade que tem por tema maior a ética e a moral. Lembra que a gente começou discutindo a questão dos valores morais, do princípio ético do direito? Muito bem. Rapidamente a gente definiu que a moral sempre tem a ver com a liberdade, ou seja, é aquilo que eu faço usando da minha liberdade, e o direito é aquilo que me obriga, né? Então, a diferença básica entre moral e direito, se o primeiro é baseado na liberdade, o segundo é baseado na obrigação. Quando eu começo a fazer a crítica, eu começo a fazer análises tanto do direito quanto da moral, eu estou entrando no campo da ética, e eu estou, então, problematizando todas estas formas de conduzir as nossas condutas. Em seguida, a gente passou para os dilemas morais e bioética. Esse assunto de hoje também está nessa órbita dos dilemas morais e da bioética. E a gente percebeu que o ser humano pode tomar decisões que afetam o meio ambiente, por exemplo, por uma razão econômica ou por uma razão científica. A gente sabe que há seres humanos
que sacrificam pessoas em função de valores esquisitos. Há limites, há pessoas que não veem limites para a ciência, ou seja, na busca de um aperfeiçoamento, pseudo-aperfeiçoamento científico, o cientista estaria livre para fazer tudo, e tudo isso está no campo da bioética, e que cria para nós aquilo que nós chamamos de dilemas morais. Muito bem. Então, isto é mais ou menos o que a gente já trabalhou. Vocês fizeram trabalho sobre o princípio moral do direito, fizeram trabalho sobre dilemas morais. Vamos então agora aos fundamentos éticos filosóficos dos direitos humanos. Então vamos ao conteúdo. Então vejam bem, direitos humanos como um projeto político. Esse material aqui é fruto de um curso que eu fiz, que é Direitos Humanos Aplicados à Educação. Achei bastante interessante. Compilei, fiz os recortes e adequei para a linguagem do ensino médio. Então estou compartilhando com vocês. Então, por sermos dotados de inesgotável ímpeto criador, estamos permanentemente criando e recriando o mundo e a nós mesmos. Ora, neste ímpeto criador, nós criamos então não só coisas, objetos, mas nós criamos aquilo que estava lá na primeira aula desta unidade da ética. Nós criamos também valores. E recriamos, ao criar valores, nós constituímos a ordem social. E também nós podemos cair na tentação de dizer o que as outras pessoas devem fazer em termos de moral, de ética e de direito. Ou seja, além de criar o mundo das coisas, criamos o mundo dos valores, constituímos a nós mesmos como sujeitos e vamos constituindo aos outros que se relacionam conosco. E aí que está. Será que somos sempre guiados pelo direito? Ou há nesta dinâmica interesses, há outras questões? Então, por isso que Hannah Arendt vai dizer que os direitos humanos não são dados, mas também é algo construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução. E aí a gente poderia perguntar, onde que está o fundamento dos direitos humanos? Está expresso em uma lei, como por exemplo a Constituição? Está em nós mesmos como algo dado pela natureza? Ou algo dado por Deus, etc, etc. Então, quando eu começo a discutir fundamentos, eu quero saber de onde se originam. Hannah Arendt vai dizer aqui, não é nem fruto da lei, nem fruto da natureza, nem da vontade de Deus, mas é um processo de construção. E muito provavelmente, nesse processo de construção, há coisas que não são do campo somente da justiça e do direito, mas vem do interesse, vem de outras questões. Então, vamos adiante. Por isso que, com base nessa premissa, tal qual seja, de que os direitos humanos, eles são obra humana, são frutos de uma sociedade, são frutos de um momento histórico, são frutos de certos valores, que em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual que é o contexto do 1948, O contexto histórico é o pós-guerra. Então, é um projeto de humanidade frente àquele projeto de morte do nazismo. É um projeto de humanidade frente ao projeto de morte do nazismo. É um projeto, vamos dizer assim, de paz perpétua entre os povos, paz perpétua, por isso a própria Nações Unidas, a ONU, ela tem como base os direitos humanos, a salvaguardar os direitos humanos. Então, por isso,
aquela ideia de Hannah Arendt: direitos não são nem são expressos totalmente numa lei positiva, nem são vontades da natureza e nem são colocados por Deus no ser humano. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela buscou, né, congregar essas 191 nações que fazem parte da ONU, enfim, tentou adequar ali todos os valores morais, as normas éticas que organizam as sociedades para fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí a gente começa a falar da eficácia e validade, né? Eficácia e validade do discurso fundamentado em direitos humanos. Muito bem. Em uma sociedade regulada por interesses, privilégios e direitos, em tese, direitos devem prevalecer. E aqui o professor coloca uma questão: o deveriam? Então, quando a gente fala de organização da sociedade, a gente pode ter a crença, pode ser um tanto quanto ingênuo e achar que toda a sociedade ela se fundamenta tão somente em direitos e que privilégios e interesses não entrariam na organização desta mesma sociedade. O que eu digo para vocês é que às vezes, muitas vezes, os privilégios e os interesses prevalecem sobre os direitos. Por isso deveriam, né? E por isso que vocês lerão um artigo cuja função é fazer a crítica a essa ideia de direitos humanos. Mas enfim, direitos devem prevalecer em razão de sua natureza, pelo processo social e político através do qual são constituídos. Existem interesses louváveis e desejáveis, defensáveis, mas que não são direitos. Algum exemplo aqui que o professor trouxe: reduzir a criminalidade a partir da eliminação de suspeitos. Toda e qualquer organização política social quer reduzir a criminalidade. E aí vem o dilema. Para diminuir a criminalidade, eu posso eliminar suspeitos, não condenados, mas eliminar suspeitos. E aí eu posso criar suspeitos por uma etnia, por o lugar onde vive, pela cor da pele, etc, etc. Isso não é coisa do professor, mas a gente sabe que os negros no Brasil são as maiores vítimas de assassinato, é a superpopulação carcerária. Então, é a questão. Reduzir a criminalidade é legal, mas isso dá direito ao Estado ou às pessoas de eliminarem suspeitos? Eu creio que não, não sei. Outro exemplo: construir uma hidrelétrica, um shopping center com fundamento na geração de emprego e renda não pode ser realizado com a destituição de indígenas ou de populações tradicionais dos territórios. Grande dilema aí que nós estamos vivendo no momento de 2020, né? Será que em nome do crescimento econômico, do avanço econômico, eu posso degradar o meio ambiente ao bel prazer, ou seja, em função puramente do argumento econômico? Eu posso destruir os mangues, os manguezais, em função da agroindústria, né? São questões que têm a ver muito mais com direitos humanos do que com direito positivo ou com morte, salvar a economia, né? Salvar a economia. Nós temos que pensar aí a economia para os direitos humanos, né? Então são questões que são sempre colocadas aí para quem se debruça no tema dos direitos humanos. Fica para vocês o dilema. Para salvar a economia, podemos destruir o meio ambiente? Podemos mudar todas as leis ambientais em função disso? Questão, né? Questão. Por isso, sempre falamos de interesses e privilégios que se cambaleiam, né? que se
que combatem, né, com a questão dos direitos. Então, interesse e privilégio não são revestidos de direitos, porque não foram criados da mesma forma e nem possuem os mesmos atributos de exigibilidade. Direitos são fundamentados numa noção de horizontalidade, né? Quando eu digo horizontalidade, eles permitem aquilo que o professor começou a aula na questão da igualdade, né? Então, temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, começou o professor. Temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Então, essa é a ideia de horizontalidade, ou seja, de igualdade, equidade e reciprocidade, enquanto interesse e privilégios derivam de relações de poder, em regra, assimétricas, portanto, que causam desigualdade, inferiorizam pessoas e descaracterizam, por exemplo, etnias indígenas, etnias étnicas, né? Então, por isso, minha gente, de um ponto de vista ideal, e nós estamos num tempo de política, combate aos interesses esquisitos, combate aos privilégios e reestabelecimento dos direitos humanos. Essa é a grande questão. Já estou indo para o final da aula, não se preocupe. Por que são humanos tais direitos, né? Porque se fundamentam na noção de dignidade humana, né? E essa é a grande questão dos direitos humanos. O que é dignidade humana? Dignidade humana é a natureza que nos dá, lembrando o argumento anterior. Dignidade humana é uma lei que diz que nós temos dignidade. Dignidade humana é Deus que nos colocou. Somos os únicos seres que atribuem significado às coisas ao nosso redor. Então, dignidade humana é muito mais essa perspectiva de criação de significado e símbolo do que um atributo por si só. Por exemplo, quando Hitler decidiu, ele usou a palavra, como é que se diz? Morte misericordiosa, em que estabeleceu a morte de 200 mil velhos, que ele, na perspectiva dele, não serviam mais para a vida e sociedade, e ele está operando com essa ideia, né, de criar um significado para a dignidade. Por exemplo, misericórdia, morte misericordiosa. Ele está usando aqui um conceito que todo mundo que escuta acha que é bom, mas usou para aplicar uma lei de eutanásia, né, uma lei de eugenia. Então, aí vem a questão ética que está em jogo, né? Nós dizemos, elas são boas ou ruins, e nós determinamos de acordo com cada caso, com base nas escolhas ou contingências. Ou seja, a dignidade tem muito a ver com a moral e com a ética, porque tem a ver com aquilo que nós tratamos na EF3, a questão dos valores, né? A dignidade é sempre um valor. É um valor, e como valor é construído histórico e socialmente. Só que esses valores, como a gente já falou, são possíveis de crises existenciais e de paixões. Nunca podemos esquecer que em moral e em ética, Hume já disse isso com maestria, a razão é escrava das paixões. Ou seja, pode ser que as nossas decisões morais no mundo elas não sejam guiadas por a ideia de dignidade, de decoro, mas sejam guiadas por paixões e por afetos morais. Por exemplo, né, somos os únicos seres na natureza que matamos sem necessidade de nos alimentar ou de nos defender. Por exemplo, eu vi alguém uma live de um candidato aí, ex-candidato, porque ele foi assassinado, né? Ele denunciava alguns crimes e alguém invadiu a sua live e o matou em tempo real, aí, acho que foi a semana passada, né? Há pessoas que matam por coisas ínfimas, como um empréstimo de R$10, por exemplo, feminicídio, né? Aumentou em número grande aí o feminicídio, a violência contra a mulher, tudo isso tem a ver com esse mundo dos afetos e das paixões que vem antes da razão.
Ou seja, quando a gente discute direitos humanos, a gente tem que ver que os interesses, os privilégios e as paixões e os afetos, eles, de certa forma, prejudicam, né, um bom funcionamento da distribuição dos direitos humanos. Então, a gente mata, por exemplo, por coisas banais, né? A humanidade mata por coisas banais, é capaz de matar a natureza ou sacrificar a natureza por coisas banais. Por isso, os demais seres vivos da natureza guardam com a natureza uma relação de instinto e sobrevivência. Nós de domínio e interesse. Aqueles dois grandes conceitos que invadem a forma de organização social: interesse e privilégio. E o direito para botar um freio, né? Por isso que nós temos com a natureza não só uma relação de igualdade, mas uma relação de interesse e privilégio. Então, os seres humanos necessitam de condições mínimas que assegurem a todos, respeitadas as diferenças, sempre tendo como contexto a frase inicial da aula, as identidades e culturas dos meios indispensáveis a uma vida digna. Por exemplo, o trabalho, né? A gente está vivendo um tempo em que o trabalho e o emprego estão numa crise feroz. A gente fala de uberização, o indivíduo tem que trabalhar 12, 14 horas por dia. A gente fala de flexibilização dos direitos trabalhistas, que na verdade é uma retirada de direitos. Por exemplo, enfim, há muitas questões de segurança, né? Segurança. Se a gente paga imposto, o Estado tem que devolver segurança para nós e não nos dá o direito de ter uma arma para garantir nossa própria segurança. Segurança que a gente tem que dar, dado que pagamos muito imposto ao Estado. O mesmo vale para a educação e saúde, ou seja, dignidade, sobretudo no quesito segurança, educação e saúde, tem a ver com a participação do Estado, né? Tem a ver com a participação do Estado. E o trabalho, claro, com leis trabalhistas que sejam inspiradas nos direitos humanos e não inspiradas no interesse, aquele conceito que está lá, e no privilégio, né? Manter o privilégio. Lembrando que trabalho, né? O trabalho de uma perspectiva social, filosófica, é a única coisa que produz riqueza. E aqui eu estou falando riqueza não do ponto de vista capitalista. Riqueza é capacidade de construir valor, não valor econômico, mas valor de toda ordem. Então, por isso, trabalho, segurança, educação e saúde são elementos fundamentais, elementares para a garantia dos direitos humanos. E aí a gente se pergunta, como que está isso em nossa sociedade? Por fim, a dignidade humana define o conjunto de essencialidades que nos permite não sermos menos que humanos. Em outras palavras, fundamentam o nosso estatuto de pessoa. E aí? Onde foi parar a dignidade desse menino? Ele é uma pessoa? Ou ele está totalmente desprovido de dignidade e totalmente submisso às leis puras da natureza? Essa é uma questão. Enfim, por que razões se respeitam os direitos humanos? Por uma razão moral, é aquilo que a gente vem falando, né, desde o começo, porque valores morais têm a ver com igualdade, participação diversificada da democracia, enfim, valores que organizam a vida social. Razões cognitivas, ou seja, todos têm que ter acesso às regras que organizam a sociedade, conhecer essas mesmas regras, para não perder, para não ser violado nos seus direitos, né? Por isso, temos que ter claras informações quanto à existência de determinados valores que se revestem de direitos. É condição fundamental para a tomada de decisões. Então, toda lei que organiza um Estado ou uma comunidade precisa ser conhecida pelo cidadão. Como que eu vou obedecer ou cobrar que uma lei seja praticada se eu não a conheço, né? Então é a questão cognitiva, né, dos direitos humanos. É preciso, então, criar esses valores democráticos e morais em conjunto e depois todos conhecerem, né? E
claro, ter a capacidade de se impor regras do ponto de vista moral e obedecer às regras do ponto de vista do direito. Então, ser livre e ao mesmo tempo ser capaz de submeter essas regras que eu mesmo criei, né? Então, é a razão instrumental. Meus queridos, 40 minutos de aula, ponto final por aqui, revisão. Então, lembrem lá, guia do estudante. Tem reavaliação para os que têm direito à reavaliação neste módulo. Segunda novidade, a aula / atendimento, segunda-feira, dia 5, ou terça-feira, só sei que é dia 5 de outubro. Então, a aula, depois o atendimento. O que mais? Estou começando a corrigir os trabalhos de vocês de atividades remotas 3 e 4 a partir de quinta-feira dessa semana. E vocês vão receber algum recadinho no Siga a partir destas avaliações. E por fim, temos os direitos humanos. Eu fiz aqui mais uma explanação não tão crítica dos direitos humanos, mas quais são os seus fundamentos. A parte crítica vocês farão a partir da leitura do artigo sobre Hannah Arendt e a resenha que vocês vão propor. Então, aí eu atinjo os dois objetivos. Primeiro, conhecer criticamente os direitos humanos, que é isso que nós fizemos nessa aula hoje, e analisar criticamente os seus fundamentos a partir da leitura e da escrita do trabalho avaliativo. Dito isso, abraço meus queridos, cuidem dos seus e boa tarde, bom dia. Boa prova de matemática, né? Daqui a pouco tem prova de matemática.